Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre filiação socioafetiva. Dando continuidade, então, às questões relacionadas a este assunto, recebo aqui a minha colega querida, a doutora Júlia Maria. Júlia, então a gente vai agora conversar um pouco sobre o que é necessário, né, aquela pessoa, aquela mãe interessada ou aquele adulto que, enfim, descobriu que existe ali um pai, que eles vivem uma relação de afeto tão profunda que eles querem e se veem como pai e filho, ou como mãe e filho. Então vamos conversar aí como a pessoa pode registrar um filho socioafetivo. E o que é necessário, tanto no cartório, a gente já viu que pode ser, né, extrajudicialmente e também judicialmente. Então eu queria que você conversasse com a gente e contasse um pouco da sua experiência no escritório, na área. Rosinha, ela pode ser feita, né, tanto através de escritura pública, no cartório, tanto quanto judicialmente. É importante que a gente fale em relação a menores de idade, né, que ela tem o consentimento dos pais nessa filiação socioafetiva, e quando se tratar de algum dos pais não ter esse consenso, não concordar com isso, aí a gente tem que obrigatoriamente ir para o judicial. Tem a questão da idade, que é importantíssima. Justamente, também, né? Que a gente já entra também em comum com a adoção. A gente tem ter a diferença de idade do pai ou da mãe para o filho ou para a filha, para que aquela relação não seja já ilegal ou não consiga ser formalizada já no ato. Sim. Então, a gente tem um requisito também do afeto, daquela relação de pai e mãe. Ou seja, posse de filho, a questão da publicidade também. E as responsabilidades, principalmente, também. Assumir aquelas responsabilidades que provavelmente já existem no dia a dia daquela família. Então, a gente tem o afeto, tem a questão da diferença de idade, tem a questão de saber se vai ser feita no cartório ou judicial. Vamos para as responsabilidades, tanto de colocar na escola, as mesmas responsabilidades que a gente tem sanguínea também, de prover alimentos, de prover educação, de prover saúde, fazer com que aquela criança seja assistencialmente, no dia a dia dela, já seja já esteja, de fato, já aconteça. Sim. Eu vejo também dois requisitos importantes, Júlia, a questão, porque nós tivemos duas resoluções que trataram sobre a questão do reconhecimento da filiação extrajudicialmente, né? E a última resolução, que foi em 2019, ela disse ali a questão do menor de 12 anos. Então, hoje, a criança menor de 12 anos, para ela ter esse reconhecimento, obrigatoriamente tem que ser no âmbito judicial. Que vai envolver o Ministério Público também, para que tenha mais resguardada essa criança, para que tenha um parecer do Ministério Público para regulamentar aquela filiação socioafetiva e justamente porque estava tendo muitas fraudes na questão, as pessoas furando, vamos dizer assim, a fila da adoção e fazendo esse reconhecimento socioafetivo. Então, nós tínhamos a resolução número 63, que em 2019 veio 83 e fez essa mudança em relação à idade. Tem a questão também da necessidade do consenso dos pais biológicos, não é isso, no cartório? Esse reconhecimento dessa filiação socioafetiva com o consentimento dos pais, uma criança menor de idade é obrigatório. Ele pode ser feito, sim, por escritura pública em cartório, mas tem que ter esse consentimento dos pais, esse consenso dos pais. Caso não tenha, aí tem que procurar o judiciário mesmo para poder regularizar. E aí, a gente tendo que judicializar, Júlia, né? Então, aconteceu de que, por alguma razão, existe um conflito ali, ou então um desses requisitos não foi observado, e na justiça. Quais são os requisitos? Existem algumas, eu acredito que a questão das provas aí seja importantíssima. Eu queria que você falasse um pouco também da sua experiência no âmbito judicial do reconhecimento socioafetivo. Pronto, Rosinha. São as provas mais importantes, geralmente é a publicidade daquela relação. É de conhecimento comum em todos os ambientes que aqueles pais frequentam, que existe aquela relação de pai e filho. No judicial, vai ser escutada essa criança o Ministério Público vai ser a voz daquela criança,
para fazer aquele reconhecimento, para fazer aquele parecer que aquela criança seja resguardada naquela relação, para definir realmente que aquilo ali é o melhor para ela, para que aquela criança seja resguardada, não só nos seus direitos, mas também nos deveres que ela vai adquirir também naquela relação futuramente. Então, aquela criança naquele processo judicial, ela não tem consciência das futuras obrigações que ela está adquirindo também. Sim. Então, eles estão ali justamente para poder fazer esse braço que vai estar ali ajudando ela para essa responsabilidade também afetiva e os deveres dos pais. Que eles tenham consciência também que aqueles deveres adquiridos ali não são voláteis. Aquilo ali vai permanecer, aquela relação não veio sanguínea, não veio de corpo, mas ela está sendo adquirida através da justiça para que aquelas obrigações sejam realmente cumpridas e não vão ser tão fáceis assim de se desfazer, muito difíceis de se desfazer, como no caso você falou de fraude, é uma das poucas possibilidades que tem desse vínculo ser desfeito. Isso. E aí a gente vê a importância do que a gente chama posse de filho, assim como na união estável, que a gente já conversou aqui em outros programas, essa filiação socioafetiva, ela tem que ser publicizada. Então, aquele pai e aquele filho, o pai tem que ter esse sentimento da posse do filho, posse no sentido de que eu gosto como meu filho, eu o tenho como meu filho, eu o amo como meu filho, eu cuido como meu filho. Isso tem que ser público, essa relação tem que ser pública. E aí vem várias provas que a Júlia já falou aqui, que são importantíssimas, até a questão de dependência financeira, até a questão daquele pai que está sempre presente na escola, que está ali em todos os momentos, Dia dos Pais, que é presente na vida da criança, na sociedade e, claro, também em casa e nas provas documentais, né, que a gente pode se valer de todas as provas ali para provar esse reconhecimento e aí a gente ter uma ação tranquila, porque as ações judiciais, é importante que se diga, elas podem ser tranquilas no sentido de que, não, a gente judicializou porque a criança tinha mais de 12 anos. Mas o pai concorda, os pais biológicos concordam, pode até ser feito um acordo, encaminhar para o parecer do Ministério Público, para a decisão judicial, mas também tem a situação de conflito, não é? Que aquela mãe, por exemplo, está representando a criança, ela entende que o companheiro dela tinha essa filiação e quer esse reconhecimento e ele discorda, e aí tem que se judicializar para ter essa comprovação. Né? Inclusive, Rosinha, já utilizei até do plano de saúde, dependência do plano de saúde, né, que o pai ali já tinha aquele vínculo já mais do que registrado, né, era dependente do plano de saúde dele. Tem a questão até de responsáveis na escola, contatos de emergência, aí bota lá pai, mãe, coloca um telefone. Tudo isso, juntando, a gente já consegue fazer com judicialmente, caso haja esse conflito, né, já conseguir essa comprovação. E a gente tem até situações também que a gente vê de pais que tem aquela dúvida, que ele pede o exame de DNA, por exemplo, né? O exame dá negativo, mas mesmo assim o juiz reconhece a filiação socioafetiva. Então, para a gente ver como o afeto hoje, ele se sobrepõe a qualquer laço sanguíneo nesse sentido de atender ao melhor interesse da criança. Com certeza. Eu vivo isso em casa, né? Olha aí. Abre espaço até para isso. Minha filha, eu fiquei viúva quando ela tinha 3 anos. E aí, eu constituí um novo relacionamento e a relação deles foi de forma espontânea de pai e filha. E hoje eu vejo muito. É pai e filha, pai, ele só chama ela, filha, vem aqui, filha, isso, filha, aquilo. Então, esse afeto, a gente pode rodar e vai voltar. É o que vai contar em relação a isso. Hoje em dia, as relações que a gente tem em relação a pai, mãe, filho, elas são baseadas nisso. A gente tem adultos hoje em dia que pedem indenização por falta de afeto. A gente tem relações de pai, de mãe, de abandono, não só financeiro, mas também afetivo. Então, acho que esse acaba sendo o cerne dessa relação. Exatamente. Júlia, a gente tem situações, e é importante que se diga, nós já falamos um pouco da diferença em relação à adoção. E nós também temos uma lei que ela diz que a criança ela pode adotar, né, que foi até a lei na época do Clodovil, que ela pode adotar o sobrenome do padrasto. E isso é diferente também
da relação socioafetiva, né? Então eu queria que você falasse um pouco, se você já teve alguma situação, né, que a gente vai falando e vai lembrando, né, Júlia? Na prática, eu ainda não tive essas da mudança só de sobrenome. Sim. Eu já tive da filiação socioafetiva em conjunto com a mudança de sobrenome, porque acaba sendo que socialmente já acontece, né? Às vezes até pelo pai ou pela mãe socioafetiva, que tem às vezes um sobrenome muito importante em determinada área, e aquilo ele vai beneficiar de alguma forma, profissionalmente, com que aquela criança adote aquele sobrenome para que aquele tenha um reconhecimento maior. Ou então, simplesmente pelo fato de identificação, de pertencimento àquela família que está adotando ela de uma certa forma, com que ela tenha esse pertencimento mais concreto, e a adoção desse sobrenome vai concretizar essa relação, né? E é tão incrível, Júlia, que eu vi recentemente uma decisão que, vamos dizer, foi uma decisão emblemática, que foi exatamente o inverso, que foi o quê? Um filho que se sentiu abandonado afetivamente, e ele pediu na justiça que retirasse o sobrenome do pai. E foi, assim, uma situação bem diferente, porque a gente sabe o quanto que é formal essa questão do nome, essa questão, né, do vínculo biológico, e ele conseguiu na justiça, provando o abandono afetivo. Então, hoje também existe a questão do abandono afetivo, né, que é o inverso do que nós estamos dizendo, que é o que? A pessoa que simplesmente abandona o filho, só que esse abandono também, ele tem alguns requisitos para que se consigam danos morais, por exemplo, não é simplesmente abandonar. Se você quiser falar também um pouco sobre isso, porque eu quis trazer, porque é o contrário, né? Na filiação socioafetiva, a gente vai reconhecer uma filiação por esse amor, por esse cuidado, pela posse do estado de filho, que a gente chama, pela publicidade disso tudo, e o abandono é o contrário, né? Justamente. Falando aí, eu me lembrei de um caso que era em relação ao sobrenome também, e em conjunto com a filiação socioafetiva, que foi a retirada do sobrenome paterno, da família paterna daquela criança, e ela quis manter o materno, tirar o paterno e acrescentar o do pai que estava entrando naquela filiação. Socioafetivo. Então, foi feita uma troca. E, às vezes, eu não posso trocar de sobrenome de um pelo outro. Nessa situação, sim, pode. E, no caso do abandono afetivo, que foi o que motivou essa mudança, né, de querer retirar um sobrenome para acrescentar outro. Exatamente. Nesse caso, foi porque houve uma exclusão da paternidade do pai biológico. Justamente porque restou comprovado o abandono. O abandono daquele pai e daquela família paterna também, né? Às vezes, quando continua um vínculo ainda com outros parentes, com avós, por exemplo, já a pessoa opta por manter. Sim. Mas como ele perdeu esse poder familiar em relação a ela já fez essa retirada de sobrenome. Esse abandono não foi só afetivo, né, nesse caso. E é importante, para você ver, Júlia, que tema rico, não é? Na prática, a gente consegue vislumbrar muitas situações. Eu tenho um vídeo até no meu canal do YouTube, que é o vídeo mais visto que tem lá. Ele até viralizou, assim, porque não para de chegar perguntas a respeito, porque são muitas situações na prática. Como a gente viu aqui, que são situações que acontecem todo dia, né? Aquela família que o pai, que entra um parente que quer reconhecer não só o sobrenome, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser dois pais, duas mães, o que acontece com os deveres, os direitos. Então, assim, a gente está aqui e sou muito grata a você de estar esclarecendo tudo isso aqui para nosso telespectador. E aí, Júlia, a gente até já falou um pouco sobre a questão da dificuldade de, uma vez reconhecida essa filiação, o que acontece? Ela pode ser desconstituída, vamos dizer assim, e quais são esses casos? Pronto. Poder, como a gente diz, até pode, mas são raríssimos os casos. Com previsão na lei, não é isso? Exatamente. Todos com previsão legal, também tratando sobre o abandono. O abandono também pode ser uma das características, dos requisitos para que essa filiação socioafetiva seja desfeita, mas também por fraude, como a gente já havia falado, principalmente em relação, eu já vi casos em relação justamente de benefícios, né? Às vezes a pessoa só queria fazer aquela filiação socioafetiva para que pudesse incluir o nome ali na certidão, para que pudesse ser beneficiado de algum benefício. Com avós, né? Acontece muito, a gente vê decisões em julgados que
existe esse pedido do avô, da avó em relação ao neto, com essa preocupação, né, de incluí-lo num benefício, e aí quer fazer esse reconhecimento ou adoção, e aí, já nesse caso, não se pode fazer o reconhecimento, não é isso? Somente com essa intenção, não. Isso. É o que a gente já vai lá para os requisitos dessa filiação, ela tem todo um cronograma já regulamentado para ser seguido, então não pode ser só, porque eu quero pedir o benefício, eu vou pedir o reconhecimento. Não, não funciona assim, já é mais uma possibilidade daquela relação ser extinta. Eu vejo o caso também, Júlia, que eu já vi, né, na minha prática, daquelas situações de o pai, ele no momento registrar a criança, e aí depois ele, com a intenção de, porque acabou o relacionamento, ele deseja desconstituir aquela filiação, né, e o STJ mantém, né, mantém tanto o pai socioafetivo como o pai biológico, o que é perfeitamente possível na questão da multiparentalidade. E a gente está citando esse exemplo de novo porque, nesse caso, tem que ir para o judiciário, não é isso? Justo. Tem que ir para o judiciário porque aquilo ali não, o judiciário vai ter o olhar e a atenção para que aqueles requisitos que tenham sido preenchidos foram todos dentro da lei, então não tem razão, motivo, simplesmente pelo divórcio ou separação, que aquela relação seja desfeita. Então não é só pelo fato de querer, né? O judiciário vai ter esse olhar justamente para dizer, olha, não funciona assim, na prática você reconheceu, você preencheu todos os requisitos e você já tem um vínculo, já tem uma relação de afeto constituída que não pode ser desfeita a bem querer, né? Então, essas possibilidades já se abrangem também para isso, não tem a possibilidade de ser extinta essa relação simplesmente por uma separação. E a gente falou aqui nos direitos e deveres que são ali mantidos ou que são originados dessa relação socioafetiva, e eu queria que você falasse um pouco melhor sobre os sucessórios, porque aí o nosso telespectador pode não entender muito bem esse termo direito sucessório, e a gente esclarece, porque quando eu tenho ali um constituinte na defensoria que tem essa pretensão do reconhecimento socioafetivo, é muito importante que a gente esclareça as consequências. Ou que a gente tem uma mãe ali que ela está, vamos dizer assim, muito interessada no reconhecimento do padrasto em relação à criança, romantizando um pouco, vamos dizer assim, e a gente diz, olha, vamos dizer aqui todas as consequências desse reconhecimento no futuro, né, a questão sucessória, a questão do princípio da reciprocidade que você falou, quem sabe lá na frente o pai vai precisar do filho, ele também vai ter que pagar a pensão para o pai. Então são todos um leque de consequências jurídicas que nós como profissionais precisamos esclarecer para aquele que nos procura. Com certeza, a gente tem a obrigação de fazer isso justamente para que aquela pessoa tenha plena consciência daquilo que está sendo feito. E quando a gente fala de direitos sucessórios, a gente está falando incluindo a herança, a gente está falando de quando aquela pessoa vem acontecer uma fatalidade e vem a falecer, aquele filho, aquela mãe vão ter direitos sucessórios em relação ao pai ou à mãe que tenha falecido e que também é reconhecido. Vão estar ali em conjunto com os filhos biológicos que ele tenha, por exemplo. Que não tem nenhuma distinção. Exatamente. A partir do momento que reconheceu, não é isso, Júlia? Vão estar todos juntos ali naquela linha sucessória dele. Sim. Então, também vai incluir na questão de pensão por morte, né? Caso, em caso de falecimento, vai estar incluso ali naquela relação o filho, ou a mãe, ou o pai que estejam vivos ainda. Então, essa questão da herança vai entrar tanto na questão da mãe, que está ali com o cônjuge, tanto com o filho, que foi ali reconhecido juridicamente como filho. E uma outra situação que também acontece muito na prática, que já aconteceu comigo, é quando o pai biológico ele não concorda, né, com a inclusão do pai socioafetivo. E aí tem que ir para a justiça também. Que é uma situação comum, não é, Júlia? Muito comum. Geralmente, na verdade, eu acho que é mais comum, pelo menos lá comigo é mais comum. O pai não concordar, o pai sou eu, é quem faz as coisas. Ele não imagina o grau de intimidade, vamos dizer assim, né? Justamente. Ou ele terminou com um relacionamento com a ex, assim, com muitos conflitos, e aí ele quer, de alguma forma, impedir essa inclusão. Ele vai dizer, olha, ele está querendo substituir o meu lugar de pai, não é isso? Exatamente, e é o que mais acontece. Às vezes a gente tem uma relação ali que acabou conturbada, e ali quando a mãe constitui um novo relacionamento, que aquele pai
socioafetivo quer regularizar aquela situação e o pai biológico, não é assim, eu não vou deixar. E é aí que entra a parte judicial. Né? Você pode fazer aquele reconhecimento jurídico através do judiciário e comprovar isso com aquelas provas que a gente falou. Você tendo esse reconhecimento, não precisa você precisaria desse consentimento se você fosse fazê-lo em cartório, através de escritura pública. Não tendo, você pode fazer ele judicialmente, levando as provas, comprovando que aquele pai socioafetivo também é pai daquela criança, mesmo que o pai biológico, por quaisquer que sejam as razões, não concorde. Exato. O beneficiário vai ser a criança. Justamente porque no cartório um dos requisitos é o consentimento. Justo. Então, não tendo esse consentimento, vai-se para a justiça e se restar comprovados todos esses requisitos, o juiz vai dar procedência, independentemente da vontade do pai biológico, vai existir esse reconhecimento, vai ser averbada a certidão da criança com o nome do pai biológico, com o nome do pai socioafetivo e mais, né? É importante também uma situação, Júlia, que você pode fazer esse reconhecimento em cartório diferente daquele que foi registrado a criança, não é isso? Às vezes até em casos de mudança de cidade. Muitas famílias se mudam, às vezes até o próprio pai ou a mãe socioafetiva é de outra cidade, a criança acaba se mudando junto com as mães, e aquele reconhecimento pode ser feito, né, em cartório diverso ao cartório do registro de certidão de nascimento. Sim. Dependendo da realidade de cada família. E, Júlia, e para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Qual a importância, na sua opinião, de reconhecer oficialmente esse vínculo socioafetivo, tanto para a segurança jurídica quanto para o pertencimento afetivo daquela criança? Eu acho que você utilizou as duas palavras principais. É a segurança jurídica, tanto da criança quanto dos pais, e que estão fazendo aquele reconhecimento, quanto o pertencimento. E aquele sentimento de que você está dentro da família de direito, não só de fato. Eu acho que para a criança, em especial, isso vai contar para ela a psicologia, que você também é apaixonada, vai entrar muito nisso. Quando eu fui fazer minha conclusão do curso, foi justamente falando sobre isso, né, sobre como essa relação socioafetiva vai causar consequências também socioemocionais, também psicológicas naquela relação, tanto do pai quanto do filho. Então, quando eu tenho aquele reconhecimento concretizado, esse pertencimento me deixa mais à vontade de ser família, de pertencer, de ter aquela relação sem nenhuma sombra, sem nenhuma vírgula, só ter aquele afeto de modo concreto ali já regulamentado. E é essa segurança jurídica que a gente vai para a parte prática, que nos envolve, que é resguardar, né, aquela criança e aqueles pais dos direitos, dos deveres, de como é que eles podem ajudar aquela criança, de como é que aquela criança futuramente vai ajudar eles. Então, essa segurança jurídica e esse pertencimento que vão nortear, que eu acho que são as principais características dessa importância, desse reconhecimento, desse vínculo socioafetivo. E para a gente é um oxigênio, né? Essas decisões favoráveis à pretensão do nosso cliente, no meu caso, né, das pessoas que procuram a defensoria, eu já presenciei situações desse tipo em que a mãe faz questão de voltar à defensoria com o registro de nascimento da criança, com a inclusão do pai socioafetiva, feliz da vida, chorando, pedindo foto. É uma sensação de dever cumprido, não é, Júlia? E apesar do nosso ofício ser por vezes muito pesado, porque a gente ouve muitos relatos dificílimos em nosso dia a dia, no direito das famílias, divórcio, pensões, atritos, conflitos, mas tem esse lado que é o que nos move todos os dias. É um afago, né, diante de tantas relações que a gente vê que às vezes o pai ou a mãe tem que obrigar o outro a ter uma convivência, tem que obrigar a regulamentar uma guarda para que aquela criança veja o pai ou a mãe. Então, quando a gente vê algo que está ali sendo feito para ser além, né, para acrescentar mais amor, mais convivência, mais afeto para aquela criança, dá um afago diante de tantas outras situações que a gente vê que não tem esse afeto, não tem essa importância toda em relação a essa relação.
Estamos chegando ao final do programa e eu quero agradecer a sua disponibilidade, doutora Júlia, mais uma vez, obrigada, e que você venha outras vezes para a gente tratar de muitos outros temas. Muito obrigada. Eu acho que a importância de vocês estarem falando sobre isso. Uma pessoa que está dentro do direito da família com você, principalmente, que está ali em todas as nuances que ele alcança, e levar isso para a sociedade de forma acessível. Eu acho isso importantíssimo, justamente para que eles saibam o que podem, o que não podem e como vão fazer isso. Eu agradeço muito o convite. Também agradeço a sua audiência e aproveito para deixar aqui uma reflexão. Hoje vimos que ser pai, ser mãe ou ser filho vai muito além da biologia. A filiação socioafetiva é o reconhecimento de que o verdadeiro laço familiar é feito de amor, presença e cuidado diário. A justiça brasileira, ao reconhecer esse vínculo, dá voz à realidade de tantas famílias que se formam pelo afeto, garantindo direitos, proteção e dignidade. Reconhecer a filiação socioafetiva é dizer ao mundo: você é meu filho, você é minha família, com todas as responsabilidades e com todo o amor que isso carrega. Que esse programa inspire mais pessoas a valorizarem os laços que realmente importam, porque no direito das famílias o coração também é lei. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.